Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Betaglia. Prosa fantástica, prosa que tem trazido aqui pessoas que querem compartilhar o conhecimento e as suas experiências de vida, exatamente para fazer um bem para a sociedade. Ou seja, o compartilhamento, aliás, compartilhar o conhecimento, a experiência, educar é um ato de bondade. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante, que é conectando inovação e empreendedorismo. Quando falamos de empreendedorismo, é importante trazer à tona o grande nome, o grande pesquisador, professor e autor de livros nesta área, o admirável Jeffrey Timmons, pioneiro no assunto. Uma de suas frases, que foi dita em 1977 e da qual eu gosto muito: uma boa ideia nada mais é do que uma ferramenta nas mãos de um empreendedor. Olha só que interessante. Uma frase que mostra que a inovação ou a ideia é o pontapé inicial dentro dos processos de empreendedorismo na jornada rumo ao sucesso. Portanto, há uma demonstração visível da conexão entre a inovação e o empreendedorismo. O empreendedor é caracterizado principalmente por ideias e comportamentos inovadores e emprega práticas estratégicas de gestão no negócio para conseguir e ir atrás de seus objetivos. E é sobre esse tema fantástico que nós vamos prosear aqui hoje. E eu tenho o privilégio de trazer o amigo Marcelo Caldeira Pedroso. Olha aí, pessoal, que fantástica essa prosa que nós vamos ter agora nesse momento aqui. E o nosso convidado especial falando de inovação e empreendedorismo. Bem-vindo aqui, Marcelo, com a Prosa com Betaglia. É uma grande satisfação participar dessa Prosa com Betaglia. Eu vou tomar a liberdade de chamar de Paulo, que é meu amigo aqui, enfim. E, bom, é uma prosa, certo? Em primeiro lugar, queria agradecer aqui a oportunidade e dar as boas-vindas àqueles que nos estão assistindo e certamente nos assistirão aqui pela frente. Bom, a ideia é uma prosa, certo, Paulo? Então, eu não vou dar uma aula aqui, tá? Vou até usar um linguajar um pouco mais, eu diria que coloquial, e na medida do possível, eu vou trazer alguns conceitos, quando falar sobre inovação, empreendedorismo, mas quero trazer muito a questão prática alinhada ao nosso dia a dia. Nosso dia a dia é o quê? Das empresas que inovam e dos empreendedores que têm iniciativas inovadoras, né? E o que é interessante, né? Nós falamos muito sobre inovação, mas a inovação agora ficou mais ainda em evidência. Por que mais ainda, né? Ela passou a quase a ser o que nós chamamos de um termo do mainstream. Nós falamos no dia a dia. Então, por exemplo, né? Veio a pandemia e aí nós ficamos, né? Uma brincadeira, especialistas em vacinas, por exemplo, né? Vacina é uma coisa super interessante, né? Porque a vacina ela tem um ciclo de inovação relativamente longo, né? Nós temos aí, enfim, uma lógica para inovar no setor de saúde. E o que aconteceu é que as vacinas, particularmente agora na pandemia, né, da Covid-19, elas tiveram um ciclo de desenvolvimento muito rápido, comparativamente a outras vacinas, né? Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, houve uma premência, né, uma urgência de se colocar as vacinas à disposição por uma crise, né, pandêmica, ou seja, mundial. E aí nós percebemos o quão importante que é a inovação. E quando nós vimos a vacina, né, enfim, todos com uma expectativa grande naquele momento, puxa vida, vão aprovar, não vão aprovar, nós pensamos assim, puxa vida, né? Mas já estava pronta a vacina? Não, a vacina, na realidade, é fruto do desenvolvimento de anos, né? Então, lá, alguns indivíduos, né, empreendedores, que foram estudar lá o RNA mensageiro e, depois de alguns anos, perceberam a possibilidade de aplicar na vacina, né? Uma das startups, só como exemplos aqui, na BioNTech, por exemplo, né, percebeu essa oportunidade, fez uma parceria com uma grande empresa e conseguiram colocar a vacina à disposição, como eu comentei, rapidamente, né? Mais uma vez, isso é um processo longo, né? E nós sentimos aqui na pele, né, na pele que eu digo, na nossa saúde, né, a importância de se investir em inovação, que é um desenvolvimento que vem de um certo longo prazo, até conseguir colocar à disposição e gerar um impacto. Por que eu falei tudo isso? Para, primeiro,
conceitual o que é inovação. Então, o que é inovação? É um ciclo que começa desde de uma ideia, que pode ser uma tecnologia disponível, um insight, né? Não é uma ideia ainda totalmente, eu diria que lapidada, mas uma grande ideia que passa por um processo de inovação até que eu consiga colocar isso no mercado. E mais importante, né? Aí sim tem talvez a principal definição de inovação, uma ideia que eu coloco no mercado e gero impacto. E esse impacto certamente não é um impacto econômico, sim. Nós vivemos numa sociedade que busca, enfim, a remuneração financeira, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, a importância disso para a inovação, e principalmente o impacto social. Portanto, inovação é, desde o momento que existe uma concepção de uma ideia, passando por um processo que nós entendemos que deveria ser estruturado, até chegar ao mercado e isso gerar um impacto. Então, vamos lá, a palavra impacto é fundamental quando se fala em inovação. E porque muitos falam a questão da criatividade. Aonde que tem a criatividade? No início, né, quando nós imaginamos algo diferente, uma nova tecnologia, um novo modelo de negócio, um novo produto, enfim, um novo processo. Então, aí tem elementos de criatividade, né? Passar essa fase de criatividade, é claro que a criatividade ela permeia o processo de inovação, mas eu vou dizer que tem muita transpiração, muito esforço, né? E muita, eu diria que capacidade de adaptação, de resiliência. É muito comum nós falarmos, principalmente no mundo das startups, nós começamos, testamos, não funcionou 100% como nós imaginávamos, era uma hipótese, aí nós aprendemos com essa hipótese, com esse teste, tá certo? E nós pivotamos, nós mudamos, nós nos adaptamos. Então, um elemento fundamental da inovação, além da criatividade em si, que é a fase inicial, é a capacidade de adaptação, resiliência, porque nós estamos lidando com algo novo. Então, o que é inovar? Significa, né, a própria palavra diz, gerar algo novo. E se é algo novo, nós não sabemos necessariamente qual é o resultado. Portanto, se nós não sabemos, nós temos que nos adaptar, ter resiliência, até conseguir chegar nos resultados e aí sim gerar um impacto. Com tudo isso, eu passo então a dizer a figura, né, do empreendedor. Então, quem é o empreendedor? Eu estou falando muito mais daquele empreendedor inovador, né, aquele lá que busca desenvolver novos negócios, portanto, inovador, portanto, empreendedor, novos negócios inovadores, né, que nós conhecemos aqui como as startups, né, ou seja, novas empresas nascentes inovadoras. O que é um empreendedor? Né? Bom, em primeiro lugar, antes de falar que ele é uma pessoa criativa, antes disso eu vou dizer que ele é uma pessoa apaixonada, paixão, né, de patos, né, que significa que eu idealizo alguma coisa que lá no futuro possa trazer um impacto. Então, no primeiro momento, o empreendedor é um apaixonado por quê? Por trazer impacto. E pode ser um impacto, como eu comentei, econômico, ele quer ficar rico e nada impede, cada um tem os seus desejos, ele quer gerar um impacto social, ele quer gerar um impacto na reputação dele, no conhecimento dele, enfim. Então, o que é um empreendedor? No primeiro momento, é alguém que tem uma paixão por gerar um impacto em trazer coisas novas, né? E algumas características desse empreendedor, sim, criatividade, enfim, resiliência, uma alta articulação no sentido de ter bons relacionamentos, enfim, são elementos importantes de um empreendedor inovador. Fantástico, meu amigo. Uma contextualização aí muito bacana, muito rica para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. E hoje nós sabemos que nós vivemos dentro de um contexto de mundo digital, né, Marcelo? E muitas das criações, das inovações que acabam surgindo, vêm em cima da tecnologia. E nós temos alguns exemplos, inclusive, negativos, né? A Kodak é um deles, mas a Netflix é um exemplo positivo, né, dentro desse mundo da inovação. Eu queria explorar um pouco esse lado aí de alguns exemplos, eventualmente, da transformação pela inovação. Você citou aí a vacina, fantástica. E tem uma coisa, hein, Marcelo? Quando você fala da vacina, pouca gente
tem a noção de que isso veio de uma startup, né? Ou seja, de um empreendedorismo, né? Muitas vezes as pessoas pensam, não, veio de uma grande empresa. Lógico, ok, a grande empresa teve o poder financeiro, ou o poder de produzir, de investir, de fabricar, né? Mas por detrás a ideia surgiu de alguém, como você disse aí, que tem profunda paixão. Marcelo, vamos continuar aí no seu tom. Vamos lá, tá legal demais. Vamos lá, vamos lá. A questão da vacina, vamos também reconhecer, além das startups, que realmente tiveram uma contribuição fantástica, né? A própria contribuição da universidade. Então, dando uns exemplos, né, como a vacina da AstraZeneca, surgiu uma parceria entre essa empresa, como eu comentei, e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Enfim, então, a inovação vem exatamente de você trazer algo novo. E um dos elementos novos é exatamente a tecnologia, portanto, a chamada inovação tecnológica. Mas o que é importante ter em mente, Paulo, que a tecnologia é um meio, não é um fim. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de inovação e até falar sobre os tipos de inovação, né? O primeiro exemplo é exatamente o da vacina, que é uma inovação de um produto, ou seja, eu lancei um produto novo, né? Mas eu não tenho somente esse tipo de inovação, eu posso lançar um serviço novo, né? Um serviço diferente, que é como se fosse um novo produto num formato de um serviço, né? Então, por exemplo, né, Airbnb, né? Uma inovação que lançou um serviço diferente de você ficar hospedado num hotel. Então, é um novo serviço, por exemplo, um formato de, entre aspas, hospedagem, em quem tem um bem, um imóvel que está à disposição, inclusive até compartilhando com outras pessoas, se for o caso, né? Eu tenho inovações diferentes, né, que não são de produto, mas são na forma como eu entrego o produto. Então, o produto é o mesmo, né, só que eu entrego no formato diferente. Eu vou falar sobre inovação bem simples, mas eu vou dizer que essa simplicidade, né, teve um impacto super importante, né? Eu, antes da minha jornada agora como acadêmico, né, trabalhei no mundo corporativo, trabalhei em empresas de consultoria, trabalhei numa empresa de saúde, que eu tenho um orgulho muito grande, né, que é o Grupo Fleury. E é interessante porque o Fleury, ele tem um exemplo de inovação, tem vários exemplos, mas um é super interessante, né, que para nós hoje é simples, né, mas se olhar na história não foi tão simples, que é, quando veio a internet, o que o Fleury fez? Os exames, né, nós tínhamos que ir lá no laboratório buscar o exame, né, o exame vinha impresso, né? O que ele fez? Isso foi na década de início dos anos, ou final dos anos 90, né? Ele passou a fazer entrega via internet, né? Hoje é uma coisa tão óbvia, né? Naquele momento foi como se fosse romper um paradigma, onde já se viu pegar uma informação e colocar na internet e levar para o paciente, uma informação, porventura, até sensível, né? Mas só para vocês verem, né? Foi a primeira empresa do mundo, ou seja, uma inovação mundial para fazer um processo diferente de você entregar um produto naquele momento no formato digital. É claro que hoje parece óbvio, né? Mas a inovação é mais ou menos assim, né? Quando nós contamos o que veio antes, puxa vida, parece óbvio, né? Mas não é óbvio quando você faz pela primeira vez, né? Então, só para dizer que inovação de processo, eu entrego um produto num formato diferente, né? Mas, teoricamente, é o mesmo produto, né? Existe um outro tipo de inovação, tá certo? Que é a chamada inovação de valor. Então, eu monto o meu negócio de forma que o valor a ser entregue seja diferenciado, seja diferente, né? Smart Fit, por exemplo, é um caso interessante. Smart Fit é uma academia, tá certo? Que, na perspectiva de quem frequenta academias, não é muito diferente de outras, né? Tem algumas particularidades, mas ela conseguiu, via uma articulação, um desenho do seu modelo de negócio, entregar uma nova proposta de valor. Uma academia com vários equipamentos, né, relativamente sofisticados, né, vis-à-vis a academias concorrentes, a um preço muito acessível, né? Então, o que ela fez? Ela proveu uma inovação de valor. Eu entrego equipamentos, né? Tirei outras coisas, por exemplo, né? Tornei menos disponíveis professores, mas eu entrego um conjunto de equipamentos, né, de musculação e de aeróbico a um valor muito acessível. Então, isso foi uma inovação de valor. E eu posso ter, por exemplo, inovações de gestão. Então, eu entrego, né, ou tomo instrumentos de gestão diferentes dentro da minha organização, né? Então, por exemplo, né, implantar o Bar Scorecard, né,
ou como o Paulo comentou aqui há pouco comigo, antes dessa conversa, né, os OKRs, né, os OKRs, por exemplo, né, que eu coloco instrumentos de gestão de uma forma inovadora dentro do meu negócio. E aí, a inovação mais completa é quando eu junto diferentes tipos de inovação e crio uma inovação que tende a ser disruptiva, que nós chamamos, né, quando se fala em modelo de negócio, que é chamada inovação de modelo de negócio. Eu crio um modelo de negócio diferente. Né? Então, essas grandes empresas, enfim, Google, a própria Microsoft, enfim, né, mais recentemente Netflix, são empresas que inovaram o seu modelo de negócio. Né? Então, o Netflix é um caso super interessante. Né? Paulo, não sei se você sabe como é que surgiu o Netflix. Né? Netflix, eu vou falar como é que surgiu. Né? Eu, na minha adolescência, surgiram aí as videolocadoras, né? Os videoclubes. Né? Os videoclubes, o que eles faziam? Né? Eu lembro direitinho, porque eu tinha um amigo meu, né? Uma família aí mais rica, vamos chamar assim, né? Que comprou, da nossa turma, foi o primeiro a ter um equipamento de videocassete. Né? E aí o que acontece? Não havia, naquele momento, as fitas, né? Os títulos disponíveis. Então você precisava ficar sócio de um clube, né? Clube de vídeo, por exemplo, você pagava uma mensalidade e podia pegar, por exemplo, dois títulos a cada vez. Você pegava 2 títulos, né? Assistia e devolvia, depois pegava outros 2. Então, nós íamos lá para a escola, né? Aí voltávamos para casa, fazíamos nossos deveres de casa, né? Depois nós íamos para casa, esse meu amigo assistia 2 vídeos, né? E trocava, né? Às vezes no mesmo dia. Pois é, assim é a origem da Netflix, né? Então, Netflix fez este modelo, né? Num formato virtual. Então, as pessoas iam lá, isso é o modelo americano, né? Iam lá, escolhiam, por exemplo, 2 títulos, né? Pagavam uma mensalidade, e aí, em vez de nós irmos até a locadora, a Netflix entregava, no caso, DVDs por correio, né? Ou por, enfim, entrega postal. Né? E aí, você devolvia esses 2, recebia outros 2 de uma lista que você colocava lá. Né? Netflix fez uma mudança fenomenal no seu modelo de negócio, né? Que foi exatamente quando veio uma tecnologia nova, né? Streaming, e ela teve, que muito bem sucedida, inclusive, ela passou, né, Blockbuster, né, pelo seu novo modelo de negócio, que foi DVD por correio, né, ela teve que fazer uma nova mudança no seu modelo de negócio, de passar tudo o que ela fazia para streaming, né, com, inclusive, dificuldades, perdeu clientes, enfim, depois retomou. Então, Netflix é um caso super interessante de uma empresa que foi muito bem sucedida, né, competiu com Blockbuster, pelos resultados, receita e tudo mais, passou Blockbuster, né? Tanto é que depois a própria Blockbuster entrou em queda, vamos chamar assim, né? Mudou seu modelo de negócio para streaming, né? E, mais recentemente, ou pelo menos, né? Mudou seu modelo de negócio para não só entrega de conteúdos, como também desenvolvimento e entrega de conteúdos. Então, isso é inovação. Né? Você faz coisas, né, de um alto valor que geram impacto. Marcelo, fantástico, meu amigo. Prosa fantástica, prosa muito bacana. Vamos fazer o seguinte, Marcelo, nós estamos encerrando aqui o primeiro tempo, né, a primeira partezinha da nossa prosa, e nós vamos tomar um café e uma água, e nós vamos para o segundo tempo. Pode ser, Marcelo? Pode ser, vou tomar minha água aqui. Meu amigo Marcelo, essa prosa está realmente fantástica, muito bacana, aqui bebendo da fonte, né, dos ensinamentos aí relacionados à parte de empreendedorismo, inovação, trazendo exemplos fantásticos para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertaglia. Eu costumo dizer ao infinito e além, e também que pessoas do bem são bem-vindas aqui para prosear conosco, Marcelo. Marcelo, eu gostaria que você desse continuidade aí ao seu raciocínio, falando principalmente da importância da inovação conectada à parte do empreendedorismo, embora você já tenha tocado e várias nuances aí foram levantadas sobre esse assunto. O terreno é seu, vamos em frente. Então, vamos lá, né? Bom, em primeiro lugar, eu posso pensar inovação nas chamadas empresas estabelecidas, tá certo? Ou em novas empresas, as startups. Né? O que nós falamos é o seguinte, né? A inovação não é alguma coisa que acontece por acaso. Né? É possível nós desenharmos e implantarmos processos estruturados de inovação. E é isso que eu particularmente pesquiso e sugiro. Eu mesmo acabei desenvolvendo uma abordagem, né, que eu acabei batizando, vamos chamar assim, de jornada da inovação de modelo de negócio, onde
nós definimos um conjunto de passos até a empresa chegar na sua inovação. Isso acontece, é muito comum, se você olhar a própria questão da vacina, que foi o exemplo do início da nossa conversa, já existe um passo a passo, e é um passo a passo, inclusive, institucionalizado e formalizado no sentido regulatório. Eu tenho que ter, primeiro, a fase pré-clínica, né? Ou seja, eu faço a pesquisa de novo medicamento em animais, tá certo? Depois eu tenho 3 fases, né? Pesquisa clínica, 1, 2, 3, né? Antes de começar a pesquisa clínica 1, eu tenho que submeter uma documentação, pedir autorização para fazer pesquisas em humanos, tá certo? Aí eu tenho as pesquisas, né? Clínicas, né? 1, 2, 3. Aprovou a 1, vai para 2, aprovou a 2, vai para 3, aprovou a 3, aí sim eu posso entrar na fase de comercialização. Então, eu tenho um processo muito bem estruturado, né, e rígido, inclusive. Por quê? Porque eu estou mexendo com impacto. Que tipo de impacto? Saúde, impacto na vida. Então, isso vale para medicamentos e nós conseguimos definir também processos estruturados para inovação em diferentes negócios. Isso que eu sugiro para as empresas, né? Então, a inovação ela não acontece por acaso. Existe uma lógica para você inovar. O que essa lógica faz? Ela garante que, uma vez que eu tive uma ideia, eu vou conseguir executar? Não garante. Mas, eu digo com certeza, ela aumenta em muito a chance de ser bem-sucedido. Por quê? Porque reduz as incertezas. Então, a lógica da inovação é, dado que eu vou pensar em algo novo, significa que eu não sei o que vai acontecer. Se eu não sei o que vai acontecer, eu estou mexendo com incertezas. Então, qual que é a lógica? Eliminar a incerteza? Praticamente impossível, porque se eu elimino incerteza, significa que não é algo novo, então não é inovação. Então, qual que é a lógica? Eu tenho que saber conviver com as incertezas da inovação. Como é que eu faço isso? Eu gerencio as incertezas e busco tomar as melhores decisões que maximizam a chance de sucesso em lidar com as incertezas. Não é simples, é fácil falar, mas não é simples. Por isso que eu comentei no início a questão da resiliência, quando se fala das pessoas, e aí um elemento fundamental para as empresas, a cultura de inovação, né? Que é a cultura que, eu digo o seguinte, eu estou assumindo que eu estou lidando com incertezas, portanto, eu não tenho a certeza do resultado, portanto, eu vou aprender quando aquilo não funcionar, e em função do aprendizado com que não funcionou, podemos até chamar de erro, eu gosto de evitar essa palavra, mas imaginei que fosse uma coisa, não foi aquilo, eu aprendo, e eu continuo o meu processo e vou, enfim, evoluindo, né? Então, essa cultura de possibilitar o aprendizado com os erros é uma coisa que nem todas as empresas estão acostumadas com isso. Então, é o que nós chamamos de cultura de inovação, né? Quer dizer, dá espaço, né? E aí vem vários elementos fundamentais quando se fala em esse espaço cultural, né? É olhar a diversidade de ideias, né? É claro que também outros tipos de diversidade, incluir pessoas que eventualmente estão fora, né, do seu contexto, de forma a você proporcionar uma maior amplitude de perspectivas, né? E conviver com essa diversidade faz parte da cultura de inovação. Mas vamos voltar, então, para o início aqui do que a gente estava comentando, que é a questão da como que eu oriento as organizações, né? Então, isso vale para empresas estabelecidas e as empresas novas. Aonde está essa cultura? Exatamente na figura dos empreendedores, dos fundadores, né? E aí tem técnicas que o mercado fala muito, como o conceito de Lean Startup, por exemplo, que é exatamente isso, né? Eu tenho uma hipótese que eu acho que vai funcionar, eu acho, é um guess, é uma hipótese, e eu testo para verificar se aquilo é verdade ou não. Se não funcionar, eu pivoto, né? Ou seja, eu mudo, né? Busco alternativas, aprendo com o teste e eu continuo evoluindo até conseguir acertar. Então, essa que é a lógica. Mas não é uma tentativa e erro aleatória. Existe um processo de você verificar quais são as possíveis alternativas, escolher a alternativa, primeiro, com maior chance de sucesso, segundo um conjunto de critérios, testar. Não funcionou? Eu vou para a segunda. Não funcionou? Eu vou para a terceira. Essa que é a lógica de você colocar uma cultura de inovação, tanto no âmbito de uma empresa estabelecida, quanto de uma startup, né? Falando um pouquinho agora sobre a questão de fontes de inovação, né? Então, uma fonte clássica, né, que nós comentamos aqui é a tecnológica, né? Então, a empresa tem uma tecnologia e aí ela diz, bom, e agora? O que eu faço com essa tecnologia, né?
que também nós chamamos, né, em inglês, de technology push, ou seja, é uma inovação impulsionada pela tecnologia. Tem um caso que eu acho super interessante, que talvez poucos conheçam, né? Quer dizer, não o caso em si, mas as origens do caso, né, que é Nespresso. Né? Nespresso todo mundo conhece, certamente, né? Já experimentou, enfim, vale a pena experimentar. Mas foi uma inovação, né? Super interessante. Como é que tudo isso começou? Começou de uma forma muito simples, né? O Grupo Nestlé viu um inventor que inventou uma máquina, né, de fazer café com alta pressão. E falou assim, puxa, achei interessante essa tecnologia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer para dentro de casa. Comprei a tecnologia. Ela comprou a tecnologia. Para quê? Não sei. Eu sei que é interessante, né? Então, como eu mexo com café, talvez seja interessante. E começou a testar a tecnologia, né? E não pensem que, no primeiro momento, eles acertaram. Demoraram alguns anos, inclusive, para não só acertar a máquina em si, mas o modelo de negócio, né? Que, inclusive, depois ficou famoso, né? Que foi cápsula e máquina, né? Que foi o modelo Nespresso, né? Começou com o quê? Com uma compra de uma tecnologia. Depois que ela foi verificar como que aquela tecnologia poderia ir ao mercado, gerar valor e gerar impacto, né? Agora, tem outras inovações que basicamente deixa eu ver quais são as necessidades do mercado. Né? Em cima das necessidades do mercado, aí sim eu vou dizer, bom, deixa eu definir como eu vou inovar. Né? Então, eu vou dar algum exemplo aqui, né? Prevent Senior, por exemplo, uma operadora de saúde, né? Convênio, que as pessoas também gostam de chamar, que foi uma inovação, por quê? Porque ela focou nas necessidades de um público muito específico, que é o público sênior. E quando se fala em saúde, isso é fundamental, porque o público sênior é exatamente aquele que consome os maiores recursos de saúde, né? Pela própria questão, né? Da necessidade biológica, né? E, ao mesmo tempo, ele passou a consumir mais ainda. Por quê? Pelo aumento da expectativa de vida. Então, esse público tem necessidades muito específicas de um sistema para conseguir um modelo de negócio, né? Uma organização para conseguir atender. E Prevent Senior exatamente desenhou um modelo de negócio especificamente para atender esta necessidade de um público muito específico, inclusive um público grande. Né? Então, um exemplo aqui de uma inovação baseada no mercado. Né? Existe uma outra inovação que eu gosto de chamar de inovação recombinante. Né? O que é recombinante? É um nome para dizer, olha, eu olho um modelo, eu me baseio nesse modelo e aí eu trago para o meu contexto. Né? Como se fosse, entre aspas, uma engenharia reversa, né? Mas é muito mais não no produto, mas no modelo. Então, por exemplo, né? Surgiu o Uber, Estados Unidos, né? Aí, o que acontece? O mundo começou a olhar. Diz, puxa vida, será que eu não consigo fazer este modelo Uber em outros locais? China, Brasil. E aí, no Brasil, nós tivemos alguns modelos, né? Como o 99 Táxi, que depois virou 99, tá certo? E depois foi, inclusive, comprada pela Didi, uma empresa chinesa, que basicamente é uma adaptação, né? Ou seja, uma recombinação do modelo Uber adaptado às condições locais. Depois também, né? O Uber veio para o Brasil. Mas a lógica eu me baseio em outros produtos, serviços, negócios, em cima disso eu trago o meu contexto local. Mais uma vez, respeitadas as condições, né, de propriedade intelectual e tudo mais. Não estou dizendo que a gente deva ao contrário, tem que cumprir todas as normas, né, mas eu posso me basear, sim, em outras inovações e, com base nessas, trazer para um contexto diferente. Então, esses exemplos que eu dei para vocês, né, remetem à chamada abordagem recombinante. Eu recombino, né, eu me espelho, né, em modelos e coloco num contexto aqui local, por exemplo, né, ou num contexto um pouco diferente. Né? Bacana, Marcelo, muito legal. Marcelo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, por incrível que pareça, ela passou voando. E, com certeza, todo esse cabedal de conhecimento que você tem relacionado à parte de inovação, de empreendedorismo, requer algumas dicas, né? Ou seja, eu sempre deixo para o final aqui uma parte de dicas, até porque nós citamos alguns exemplos clássicos aqui, exemplos que deram certo, mas nós sabemos que também tem alguns exemplos que não foram assim tão felizes. E tem outro detalhe, né, Marcelo? Ou seja, muitas vezes nós somos geradores de ideias, mas colocá-las em prática, bom, isso já
já são outros 500, como dizemos. Então, eu gostaria que você, rapidinho, navegasse um pouco para essas dicas, ou seja, eu tenho a ideia, você explicou o processo, eu tenho a ideia, mas muitas vezes eu não tenho a disciplina de colocar em prática, eu não sei como fazer. Queria que explorasse um pouquinho isso, Marcelo. Eu vou dar uma dica muito prática, e agora eu vou dizer diretamente aos empreendedores, Paulo, que é o seguinte, né? A principal dica que eu dou, que é a origem de tudo, é o autoconhecimento. Então, o empreendedor precisa se conhecer. Por que ele precisa se conhecer? Né? Porque a inovação não é um processo solitário. Mesmo uma startup, né, que nós até chamamos aqui de single founders, ou seja, de um único fundador, ele vai precisar ter as pessoas ao redor dele, tá certo? Então, é fundamental que a pessoa primeiro se conheça. Por quê? Comentei logo no início da nossa conversa aqui. A pessoa precisa ter uma ambição, né, uma paixão. Enfim, isso move. Por quê? Porque ela vai se deparar com elementos inusitados, que remetem exatamente às incertezas. E, portanto, ela precisa desenvolver, ou já ter isso, né, se for o caso, resiliência. Né? E a pessoa, quando ela inova, um empreendedor, ele não tem necessariamente todas as competências, né? Ele tem que ter várias competências ao mesmo tempo. E mesmo que ele tenha, o que eu diria que muito, muito, muito difícil, ele vai ter uma limitação que é de tempo. Então, o que é importante? Né? Que primeiro ele entenda qual é a sua ambição e quais são os seus pontos fortes. E reconheça que para conseguir inovar, ele vai ter que combinar outros pontos fortes, outras competências, de forma a montar um time. Né? E esse time é que vai avançar na inovação. Então, classicamente, é assim que funciona. Né? Dificilmente você tem um único, você tem, na realidade, uma equipe, né, que trabalha em conjunto e uma equipe multidisciplinar e que congrega diferentes competências. Por isso que é importante a questão da diversidade e inclusão. Né? É fácil falar, mas quando se fala em diversidade, significa trazer pessoas diferentes, né, que complementam. Então, é muito fácil você dizer, puxa vida, eu quero trazer empresas que pensam muito como eu. Vai ser muito simples no começo, tá? Por quê? Porque as pessoas pensam de uma forma muito ajustada, vamos chamar assim, mas vai limitar, geralmente, a inovação. O que é o ideal? Trazer pessoas que complementam, diferentes. O que acaba acontecendo, eu tenho, no primeiro momento, uma primeira dificuldade de conseguir ajustar o time, né? Depois que eu ajustei, aí, enfim, é um salto é um avanço, né, de conhecimentos, de relacionamentos e assim por diante. Né? Se isso vale no micro, ou seja, para o empreendedor, também vale para a empresa, é a mesma lógica, né? Que é exatamente pensar isso num contexto maior. Agora estou falando em vários colaboradores, que é exatamente trazer a cultura da inovação. Né? E aí, para uma empresa, que precisa estar claro para ela, né? Como que a inovação se encaixa na estratégia, porque a inovação tem um custo. Né? O que é o custo da inovação? Eu preciso investir hoje, para quê? Para ter um resultado lá na frente. Bacana. Então, isso é fundamental. Né? E aí, equilibrar, né? Exatamente isso. Bom, eu preciso investir hoje, ter o resultado lá na frente, mas, ao mesmo tempo, preciso gerar o resultado de curto prazo. O desafio das empresas, que é um pouco diferente de uma startup, é como é que eu equilibro o curto prazo com o longo prazo. Como é que eu equilibro o meu dia a dia com as mudanças que são as atividades de inovação. Bacana, Marcelo, meu amigo, prosa fantástica, uma aula, você falou que não ia dar aula, mas deu uma aula de inovação, né? Tanto que eu fiz questão de não te interromper muito, porque estava muito legal. Marcelo, meu amigo, gratidão enorme pela sua participação aqui, gente do bem, né, que traz aqui o conhecimento, compartilha o conhecimento e experiência, muito legal. Meu amigo, um abraço forte para você. Um grande abraço a todos aqui, uma satisfação contar com vocês e com a presença do meu amigo Paulo aqui. Um grande abraço a todos. Bacana. Ao infinito e além, Marcelo, estamos juntos. Tchau, tchau. Estamos juntos.